Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queremos meditar neste momento nas palavras do Senhor, e o texto escolhido para hoje é o texto de Lucas 13, 1-9, aonde destaco o versículo de número 2 e 3, aonde está escrito assim: Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido dessas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que Deus, o Espírito Santo, então, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nessas palavras. Amém. Podeis sentar. Estimados irmãos, eu tenho para hoje o tema da meditação sobre arrependimento e frutos da fé, decorrente também, então, das leituras que nós ouvimos neste dia. Mas antes de falar sobre especialmente a questão do arrependimento, eu estive pensando nessa leitura do Evangelho de hoje, nessas tragédias aqui anunciadas, e me veio assim uma pergunta que de vez em quando eu ouço as pessoas fazem, às vezes para um pastor, ou até para alguns cristãos, perguntando assim: por que Deus? Por que Deus permite alguma tragédia acontecer, alguma coisa acontecer? Por que Deus permite, às vezes, que uma mãe ela perca o seu filho? Por que Deus permite que um filho perca um pai ainda jovem? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite, às vezes, tragédias como estas aqui citadas no texto do Evangelho de hoje, e tragédias como estas que a gente viu, por exemplo, no ano passado, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, com as enchentes, onde algumas pessoas perderam a sua vida e outras pessoas perderam tudo o que tinham, perderam sua casa e, às vezes, seu trabalho, enfim. Por que Deus permite isso? Será que isso seria um castigo de Deus para com essas pessoas? Por elas terem praticado algum tipo de mal ou terem feito alguma coisa errada? Será que seria Deus mostrando que Ele é um Deus que pune as pessoas por conta do seu mal? De vez em quando a gente escuta isso. Algumas pessoas dizendo um ditado seguinte: quando a gente vê alguma pessoa má, alguém que faz coisas erradas, logo vem um ditado que alguns dizem assim, ó: Deus não mata, mas castiga. O Deus não mata, mas achata. Ou frases do tipo, frases semelhantes, aonde quando uma pessoa faz algo de errado, então logo vem essas coisas. Olha só, é o castigo de Deus. Deus está punindo ela. Mas e quando isso acontece com uma pessoa boa? Com uma pessoa que anda segundo o caminho de Deus? Quando uma tragédia acontece numa família de alguém que está o tempo todo, né, vamos dizer assim, passou a vida toda na igreja, crendo em Deus, fazendo boas ações. Por que isso acontece? Aí ninguém fala nada. Aí ninguém fala assim: olha, foi castigo de Deus. Estranho, não é mesmo? É isso que muitas vezes as pessoas pensam a respeito da justiça e do juízo de Deus. Que Deus é um Deus que castiga os maus quando fazem coisas erradas e os bons sempre vão ter uma vida boa aqui neste mundo. Mas aí, quando acontecem tragédias como esta que ocorreu da enchente ano passado, onde milhares de pessoas foram atingidas, algumas perderam suas vidas, seriam essas pessoas mais pecadoras do que aquelas que não foram atingidas por enchentes? É basicamente isso que acontece no texto do Evangelho de hoje, quando algumas pessoas foram conversar com Jesus justamente a respeito disso. Aqui não diz que grupo era estes,
de pessoas, mas, independentemente de quem eram, eles tinham essa dúvida que ainda muitos hoje têm. Por que que Deus castiga? O porquê disso acontecer? Por que daquilo? No caso aqui, essas pessoas foram conversar com Jesus a respeito de alguns galileus que estavam oferecendo sacrifícios a Deus e, neste momento, Pilatos, mandou matar estes galileus. No momento onde é que eles ofereciam sacrifícios a Deus. E aí meio que dá a entender que essas pessoas devem ter perguntado para Jesus o que esses galileus tinham feito de errado para que isso acontecesse com eles justamente no momento onde eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus. Será que eles eram merecedores de tamanho castigo, tamanha tragédia? Por que que isso tinha que acontecer? Porque Deus. E aí Jesus responde o seguinte para eles. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido dessas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aqui essa resposta de Jesus é bastante interessante, porque Jesus faz essas pessoas refletirem sobre a natureza humana e coloca todos nós sob a mesma condição. Ele diz: vocês pensam que vocês são menos ou mais pecadores do que esses ou outros galileus por terem sobrevivido? Todos vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. O arrependimento é algo ultra mega necessário para todos nós. Porque o arrependimento, na realidade, é o reconhecimento de que todos nós somos pecadores. Somos pessoas que se desviam de Deus. Todos nós estamos sob a mesma condenação, sob o mesmo jugo. Não somos nem melhores e nem piores do que ninguém, porque temos o pecado dentro de nós. E o texto bíblico diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós precisamos de igual forma nos arrepender. E por isso Jesus, então, ilustra com outra situação, com outra tragédia. Quando caiu uma torre lá em Siloé, no bairro de Siloé, e 18 pessoas então morreram quando esta torre caiu. E aí Jesus pergunta: vocês acham que esses que morreram eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por isso que eu digo novamente, o quão é necessário a questão do arrependimento na vida de um cristão. Aliás, esta era a mensagem primeira, vamos dizer, a mensagem principal que Jesus Cristo veio trazer aqui na Terra. Quando ele iniciou o seu ministério, o texto bíblico diz que Jesus ia nos povoados anunciando a mensagem do arrependimento e do reino de Deus. Arrependam-se dos seus pecados, pois está próximo o reino de Deus. Muito semelhante também à mensagem de João Batista, que pregava lá no deserto, preparando o caminho para Jesus, que também anunciava arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida. É parar de fazer as coisas erradas, reconhecer o seu erro, parar de fazer essas coisas erradas e voltar-se novamente para Deus, se converter dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Mas como nós podemos saber quando
alguém realmente se arrepende dos seus pecados. Como nós podemos saber disso? O profeta João Batista, eu fiz essa leitura no segundo domingo do Advento, se não me engano, no ano passado, lá em Lucas 3, quando João Batista estava pregando a mensagem de arrependimento, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, como que a gente pode saber se uma pessoa realmente se arrependeu? Por meio dos frutos do arrependimento, os frutos da fé, os frutos que mostram que a pessoa realmente agora ela não está mais querendo fazer as coisas erradas e quer seguir no caminho certo, no caminho de Deus. E por isso, então, Jesus conta a história da figueira estéril logo depois. Às vezes parece que essa história está um pouco desconexa com o texto, com a história ali do arrependimento, mas na realidade ela tem tudo a ver, porque ela fala de uma figueira que não produzia frutos. Aonde o Senhor, o dono da plantação, ele já 3 anos seguidos tinha ido visitar a figueira para ver se ela tinha frutos e nunca havia encontrado nenhum fruto nela. E então este dono disse ao viticultor: olha, eu venho aqui procurando 3 anos para o fruto nela e não acho. Corte esta figueira. Por que ela está ainda ocupando espaço aqui na terra, nessa terra, né? Gastando os nutrientes e tal? Na realidade, como eu não entendo muito de plantação, nem de árvore e tal, mas eu andei pesquisando, parece que a figueira ela começa a produzir a partir do 4º ano figos. 4º ou 5º ano, por aí. Ou seja, na realidade, essa figueira ela já fazia mais tempo que ela não estava produzindo. 1, 2, 3, 4, e a partir do 4º ano, talvez que o Senhor ali ele começou a visitar para ver se ela estava produzindo frutos. Passou 1 ano nada, passou 2 anos nada, passou 3 anos. O Senhor dando tempo para esta figueira produzir figos, mas nada acontecia. Então ele diz para a pessoa responsável ali pela plantação: corte ela, está ocupando espaço, está sendo inútil. Ao que tem a resposta, então, do jardineiro: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vejam que aqui termina a parábola e a gente não sabe o que acontece. Se ela vem ou se ela não vem a dar fruto. Se ela é cortada ou não. Mas uma coisa é interessante, se fizermos aqui uma comparação com a nossa vida e com a questão do arrependimento. Deus sempre está dando oportunidade para nós novamente nos arrependermos dos nossos maus caminhos e andarmos no caminho certo, no caminho que é direito. Para que possamos produzir bons frutos, frutos dignos do arrependimento. Só que, de novo e de novo, esta árvore não vinha dando figueiros. Mas aí aparece o agricultor ali e diz: não, eu vou cuidar bem desta planta. Eu vou afofar a terra que está ao redor dela, vou colocar adubo. Vamos dar mais uma oportunidade para esta planta. E aí, se ela vier a dar bons frutos, que bom. Se ela não vier a dar frutos, então corte. Isso mostra
a graça de Deus perante nós. O quanto nós somos, muitas vezes, pecadores, fazemos coisas erradas, e Deus está dando novamente a oportunidade para nós de nos arrependermos e voltarmos para Deus por meio do perdão que Ele nos dá. É isso que significa aqui este cuidado que o jardineiro tem. É o cuidado que Jesus tem por nós, a ponto dele vir a este mundo se sacrificar por nós e por meio do perdão nós termos acesso a Deus. Por meio do perdão, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da planta para que ela produza bons frutos. E por isso que precisamos nos arrepender e sempre pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Porque todos nós somos pecadores, todos nós precisamos nos voltar diante de Deus. E aí entender uma coisa, aí entender a questão de que não é o porquê que isso acontece, por que as tragédias acontecem, por que uma pessoa morre. O porquê é quando a gente olha para trás. O porquê é quando nós olhamos para uma pessoa e pensamos assim, o que ela fez de errado, qual foi o pecado dela que fez com que ela agisse de tal maneira, que Deus permitisse um castigo na vida dela. Isso é porquê. Mas nós não temos que pensar no porquê, olhando para trás, mas sim no para quê. Para quê quando a gente olha para frente. Deus tem um propósito, muitas vezes, que a gente não entende. E o propósito maravilhoso é essa graça de Deus, aonde Ele sempre está dando tempo e oportunidade de cada um de nós nos arrependermos de igual forma dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Para que Deus permite um sofrimento? Olhe para frente, não para trás. O tempo que passou, passou. Os 3 anos lá da figueira que não tinha produzido ficou para trás. Mas tinha mais 1 ano. Ou talvez até mais tempo, porque, como eu disse, a história termina aqui. A gente não sabe, né? Mas ainda estamos no tempo da graça, no tempo do para quê. Deus está dando tempo para a gente também se voltar para Ele e nos arrependermos. E produzirmos assim os frutos da fé verdadeira. Os frutos daquela pessoa que diz agora, eu não vou praticar mais isso, mas vou andar seguindo o caminho de Deus. O porquê, muitas vezes as pessoas julgam errado. Quando uma pessoa faz algo de errado, ela, né, morre, as pessoas pensam assim, que Deus quis a morte desta pessoa. Mas não é assim. Deus não quer que nenhuma pessoa se perca. Nenhuma. Seja ela uma boa pessoa ou má. Por isso diz lá no texto de Ezequiel, no capítulo 33, nós lemos antes, no versículo de número 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Vejam o cuidado de Deus para com o ser humano. Eu não tenho prazer, diz Deus, com a morte da pessoa má, da pessoa que faz coisas erradas. Eu não tenho prazer. Eu quero que ela se converta do seu mau caminho, das coisas erradas e viva. E por isso Deus diz, né, por meio do profeta Ezequiel para o povo de Israel e diz para nós hoje, né, convertei-vos dos seus vossos maus caminhos. Por que, pois, haveis de morrer, ó casa de Israel? Por isso é necessário que todos nós também reconheçamos que muitas vezes somos falhos, somos maus, somos perversos. Mas Deus não tem prazer nisso.
Deus quer nos salvar, Deus quer nos redimir, Deus quer nos levar para junto dele na glória eterna. Por isso que ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o seu Filho Jesus Cristo, ele não morre pelos bons. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele morre pelos pecadores. Ele morre pela planta ali, né, que está sedenta, que não está produzindo frutos. Ele trata ela com carinho para que ela venha a se redimir do seu mau caminho e venha andar no caminho certo, no caminho de Deus. E por isso nós antes cantamos o hino aos pés da cruz de Jesus, porque nós devemos assim também nos colocar diante de Deus, diante dos pés de Cristo e pedir perdão a Ele, para com Ele ter uma vida bela e mais feliz, sabendo que aos pés da cruz de Jesus, perdão a gente encontra, a paz, e com Jesus a gente quer andar, se convertendo dos maus caminhos e olhando para frente, olhando com o propósito da vida eterna. Somente com Jesus eu vou andar. Não vou andar olhando para trás o porquê das coisas erradas que eu fiz, mas olhando para frente, me arrependendo do meu mau caminho, produzindo bons frutos e andando com Jesus, rumo à vida eterna. Com Ele a vida eterna vou ganhar. Olhemos para frente e saibamos que Deus tem um propósito para cada um de nós, que é nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Foi por isso que Ele nos mandou o seu Filho Jesus. Não porque Deus, mas para quê? Para a vida eterna, com Jesus, que nos é garantido pela sua morte e ressurreição. Arrependam-se, né, dos seus pecados, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus já foi instaurado quando Cristo veio a este mundo, morreu e se sacrificou por nós lá na cruz. E hoje nós pertencemos a este reino, o reino da graça, o reino da fé, o reino da salvação. E neste reino nós queremos caminhar e andar com Deus ao nosso lado, com Jesus ao nosso lado, rumo à eternidade. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.